Oi pessoal, tudo bem? Chefe Cássio Prados na área. Hoje eu estou com a minha querida Dalce. A Dalce é uma empresa que está há mais de 60 anos no mercado, oferecendo alimentos congelados. E hoje a gente sabe que congelado é sinônimo de saudabilidade. Pois é, vamos fazer 3 receitas que a gente vai quebrar um pouquinho desse paradigma. A primeira receita, faremos um churros de aspargos, extremamente crocante, uma textura extremamente diferenciada e aquele sabor de aspargos bem intensificado. A segunda receita, vamos fazer um finger de cenoura baby. Ela vai empanadinha com um cheirenzinho de amendoim e vai ter uma crocância deliciosa. E vamos fechar com chave de ouro com um mignon suíno, uma espuma de folhas de espinafre. Olha só que delícia! São 3 receitas práticas, rápidas e, claro, muito saudáveis. Vem cozinhar comigo! Vamos para a primeira receita, pessoal. Churro de aspargos. Vem comigo. O importante do alimento congelado é essa troca de calor, tá? Isso é muito importante para ele. E aí ele vai, no calor residual, ele vai dando a estrutura dele. Vou dar um salzinho. Estou dando uma seladinha agora no aspargos aqui, ó. É interessante que ele vai agora mudando a estrutura dele, ó. Ele já era congelado e agora ele já vai mudando a estrutura dele. E quando você dá essa seladinha em alta temperatura, você regenera ele de uma forma com muito mais performance. Então ele não perde cor, ele não perde estrutura e a gente sabe que alimentos congelados é o que traz toda aquela força de todos os nutrientes. Então aqui é direto, colheu, congelou e agora a gente só regenera ele. Tá com a textura que eu quero, olha só. Aqui. Agora a gente vai reservar ele um pouquinho para a gente trabalhar a massa dos churros. Vou deixar ele aqui. Agora eu tô dando uma cortadinha nele, porque agora a gente vai processar ele. Então eu tô cortando menorzinho para facilitar no momento de processar, porque ele vai fazer parte da massa dos churros. Interessante, você pode usar outros produtos da Dalce para esses churros, mas eu escolhi o aspargo porque ele tem uma textura bem característica para esse tipo de preparo, né? Então aqui já está cortadinho e agora a gente vai processar isso aqui, colocar ele aqui. E a ideia é deixar ele bem cremosinho para a gente poder fazer a base da massa de churros. Ele já está com um pouquinho de gordura, então já está bem com bastante untuosidade e um pouquinho de sal, que é o suficiente porque depois a gente vai dar sabor na massa dos churros. Vou colocar um pouquinho de água e agora a gente vai processando aos pouquinhos até chegar na textura que ele precisa. Aqui eu estou usando aspargos, tá? Mas aqui você pode colocar cenoura, você pode usar a mistura pronta também que a Dalce tem, de tailandês, chinês. Aqui você consegue trazer muita diversidade dos produtos da Dalce. O edamame também, que é uma proteína extremamente característica da Dalce e combina demais com esse processo aqui. Prontinho, que eu já tenho a textura que eu quero. É um purezinho mesmo. Purezinho mesmo. Agora que a gente deu uma organizadinha aqui no cenário, agora a gente vai começar a montar a massa dos churros. Primeira coisa que eu vou fazer, pegar um pouquinho de manteiga e a gente vai derreter essa manteiga com um pouquinho de água, tá? Eu vou usar um pouquinho desse caldinho também do aspargos, dar uma peneiradinha nele. E aí esse caldinho aqui, ó, ele já vai dando sabor para a nossa base dos churros. Vamos derreter essa manteiga aqui. E agora a gente vai acrescentar um pouquinho do queijo parmesão. E agora eu entro com a farinha de uma vez. A gente vai misturando isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo?
E essa massa a gente precisa agora cozinhar bastante, tá? Para não ficar aquele residual de farinha. O importante, quando vocês forem fazer, é a massa, ela vai desgrudando do fundo da panela. A gente já consegue ver que ela já está bem cozida a farinha, tá? E agora a gente vai reservar um pouquinho para ela dar uma esfriadinha para a gente inserir os ovos. Então aqui eu já tenho aquela massa, tá? Ela já está mais fria. Eu vou acrescentar um pouquinho daquele purezinho de aspargos que a gente processou inicialmente. E agora a gente vai dar uma incorporadinha nisso aqui, ó. Que aí ele vai potencializar ainda mais o sabor do aspargos. Agora eu tenho uma textura de uma massa um pouquinho mais rígida, tá? E agora a gente vai deixar alongar um pouquinho mais essa massa, que agora eu vou entrar com os ovos. Um ovo aqui, deixar bem incorporado. Pegar um fouetzinho, que agora a gente vai unificar tudo isso aqui. A textura que eu quero é isso aqui, ó. E agora a gente vai passar essa massa no saco de confeiteiro. Colocar um pouquinho de gordura, para que ela fica lisinha. Estou usando aquele bico convencional, mas vocês podem usar o bico que vocês tiverem em casa. Prontinho, nossa massa de churros. E agora a gente vai fritar por imersão. Meu óleo, ele já está numa temperatura entre 120 e 160 graus. Ele fica bem crocante, porque ele está bem fininho. Então já temos aqui, ó, nosso churros fritinho. Olha só que delícia. E o aroma dele de aspargos é incrível, é muito interessante essa facilidade que a Dalcy traz com os produtos congelados. E agora a gente vai fazer uma maionese clássica, tá? Que eu tenho aqui gema de ovo. Agora a gente vai inserir um pouquinho da mostarda. Percebam que a gema eu vou colocar mais ou menos o mesmo tamanho de mostarda. A gente vai entrar com um pouquinho de óleo e agora a gente vai dando uma incorporada nela. O segredo da maionese, quando a gente faz assim na mão, é o óleo tá bem gelado, porque esse movimento que a gente faz com o fouet, da ação mecânica, ele esquenta. E aí a ideia é a gente não esquentar essa gordura, que já tá no ponto que eu quero. Olha essa textura. Olha isso. E agora a gente finaliza. Páprica defumada, azeite, para dar uma densidade, um sal. E já temos uma maionese de páprica defumada aqui, prática, rápida, pra gente comer com churros. E agora a gente vai decorar esse preparo aqui de churros, ó. Uma noz moscada, parmesãozinho por cima, um azeitezinho. Então, temos aqui nosso primeiro prato, que é um churros de aspargo com uma maionese defumada de páprica, crocante e extremamente diferenciada, que é isso que a Dalcy proporciona para os seus consumidores. E agora, vamos para a próxima receita. Vem comigo. Pessoal, agora a gente vai fazer a segunda receita. Sabe aquele fingerzinho que a gente faz em evento? A gente consegue trazer esse resultado para esse produto que é a cenoura baby. Ela facilita demais o manuseio. E claro, super saudável. A gente vai usar um espetinho, tá? Aí você pode usar o espeto que você quiser. Eu vou usar um espetinho de alumínio, porque a textura com relação à cenoura vai dar mais segurança. Tenho aqui já a cenourinha baby. Detalhe, a textura dela já está um pouquinho menos enrijecida, está menos congelada, porque eu já deixei ela descansando em refrigeração, para ela dar aquela malemolência que a gente precisa para espetar aqui no nosso fingerzinho. A gente vai cortar aqui, ó, e eu tenho a nossa cenourinha aqui, ó. Fácil de manipular e é super saudável. Lembrando que aqui ela já está congelada, tá? O que a gente vai fazer agora é só quebrar um pouquinho desse degelo. E eu vou provar para vocês, eu consigo trazer um resultado com o nosso maçarico aqui, porque eu preciso dar agora o que? É um choque térmico, alta temperatura nela, para a gente chegar na textura que a gente quer. Então vou colocar aqui, ó, um pouquinho, que eu já tenho, ó, textura que eu quero. Olha só que interessante, ó, já tá bem, ó,
flexível, tá? Ou seja, ela já perdeu todo aquele cristal de gelo que o congelado tem. Vou colocar um pouquinho de gordura, dar uma misturadinha, e a gente vai levar as cenourinhas aqui, ó, para esse xerém aqui, ó. Esse é um xerém de castanha de caju, tá? É bem fácil, pessoal, não tem segredo nenhum. Vamos dar uma espetadinha. E a ideia é a gente levar essas cenourinhas para esse espetinho aqui e essa castanhinha, que aí ela vai dar um adocicado, vai trazer crocância e vai dar um toquezinho diferente para a sua cenourinha baby. De azeite, um gostinho salgado aqui, e aqui a gente tem, ó, um fingerzinho de cenoura baby com castanha de caju. Só provar. Pessoal, agora a gente vai fazer a terceira receita. O mignon suíno, super simples, não tem segredo, a gente vai dar aquela salteada, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. E eu vou extrair todo o sabor do fundo da frigideira em função ao meu preparo protagonista, que a gente vai fazer uma espuma de folha de espinafre. Então vai ser um preparo extremamente conceitual, contemporâneo e com certeza é fácil de replicar. Tem algumas técnicas? Tem. Mas não vai ter muita dificuldade porque eu vou ensinar passo a passo. Vem comigo. Vamos dar aquela selada bonitinha na carne de porco aqui, ó. Um filé mignon suíno, tá? Ó, já tá temperadinho. Colocar um pouquinho de azeite. Junto com o azeite, eu vou colocar um pouquinho de manteiga. E aí ela dá aquela textura bem untuosa que a gente precisa para selar a nossa proteína, tá? Deixa derreter bem e a gente vai selar a proteína. Quando eu sei que o meu mignon ele já tá com aquela crosta bonita, que a gente chama de reação de Maillard, é quando ele começa a ficar um pouco mais espesso nas pontas. E aí a gente sabe que aquela espessura é da caramelização natural da proteína. Vou acrescentar agora aqui, ó, o alho. Ele foi cortado em lâminas. Vou colocar o restante da minha manteiga, tá? Na lateralzinha aqui, ó. Deixar ela derreter bastante. Um pouquinho de alecrim. E agora a gente vai fazendo uma cavadinha assim, ó. E aí eu vou pegando essa gordurinha em cima e a gente vai jogando em cima da proteína. Olha só que delícia. Parece que não, a alta temperatura vai dando aquela crostinha também na proteína. A minha proteína já tá bem seladinha, tá? Já tá cozida. Como eu sei que quando você fura no centro ela aqui, ó, ela passa para baixo bem facilmente. Vou reservar ela. E agora a gente vai entrar com o protagonista da receita, que são as folhas de espinafre da Dalce. Dalce é uma empresa extremamente performática em congelados. São produtos congelados que vão facilitar o seu dia, com muito mais praticidade e saudabilidade, porque são produtos já branqueados que você só finaliza e só regenera, ou seja, te entrega com textura, coloração, hidratação e, claro, muito sabor. E agora a gente vai trabalhar só com calor residual para o espinafre que vem congelado mudar a sua composição aqui nessa gordura, tá bom? Vamos pegar ele aqui. E o interessante desses espinafres, ele vem em bloquinhos, que aí facilita também o seu mise en place, facilita a sua decisão programada na cozinha e também a sua praticidade vai ter muito mais resultados. Os bloquinhos, e a gente vai colocar aqui, ó, em bloquinhos mesmo. E o próprio degelo dele, com a temperatura, vai trazendo um resultado de textura para essa manteiga e para esse azeite. E agora é só ir diminuindo aqui a temperatura e esperando o degelo dela. A gente vai dar uma tampadinha para criar aquele calor residual na regeneração aqui dos nossos espinafres. Olha só. Já vai soltando, ó. E o interessante é que a coloração se mantém. Olha que verde bonito, intenso. Vou colocar um pouquinho de sal nele, colocar um pouquinho do creme de leite. Agora dá aquela puxadinha de sabor.
E agora a gente vai transformar isso aqui numa espuma de espinafre deliciosa para finalizar junto com o nosso mignon suíno. Você pode processar no mixer de mãos, pode usar um liquidificador, numa Thermomix, aí vai o equipamento que você tiver em casa. Que agora a gente vai tirar toda essa estrutura aqui do espinafre. E é isso que a gente vai trazer para dentro do sifão. Tenho aqui o espinafre, não vou jogar fora, isso aqui eu reservo. Posso fazer uma massa, posso usar para base de pão, dá para fazer bastante coisa. O importante é entender o conceito do aproveitamento total. E agora a gente vai trabalhar com essa estrutura aqui para espuma, tá bom? Vou acrescentar aqui. Tá bem fininha. E agora a gente entra com o creme de leite. Vou incorporar com um pouquinho aqui do fouet, ó. Olha que cor linda que vai ficar. Dica para você, se você não tem um sifão, você pode continuar batendo, que ele vai se transformar num chantilly de folha de espinafre. Vou colocar aqui, ó, o nosso sifão. Cabeçote. E a gente vai conectar a cápsula aqui, tá? Que é essa cápsula aqui, ó, é óxido nitroso. Ela tem uma molécula de oxigênio e nitrogênio. Vou deixar aqui, ó. Sempre, como é gás, eu preciso dissipar esse gás. Como é espuma, vamos colocar mais uma cápsula. Espalhou. Já percebe que a densidade já muda. E agora, o grande segredo do sifão é deixar ele deitado. E aí a gente vai ter o resultado final do prato. Então aqui eu já tenho a minha frigideira, já tá pegando bastante temperatura. Meu mignon suíno, vamos dar aquela seladinha boa nele. Vou colocar uns tomatinhos aqui, ó, mais um pouquinho de azeite. Um pouquinho de sal na pele do tomate, que ela vai dar uma desidratada na pele. Assim de sabor aqui, ó. Agora vamos empratar. Manteiga, azeite, entrar com os tomatinhos, um pedacinho de alho, uma folhinha de ouro aqui, ó, e a gente tem o nosso prato, que é um mignon suíno, espuma de folha de espinafre e o espinafre aqui numa outra textura. É isso, pessoal, finalizamos 3 receitas com produtos da Dalce. Com certeza vocês aí em casa vão replicar com muita facilidade. Sigam a Dalce no perfil @DalceBR no Instagram e, claro, @Cassio.pratos. É isso. Tchau, tchau.